Olá, meu nome é Odir, sou autista, sou doutor pela Universidade de São Paulo e hoje eu queria abordar a importância do suporte da família não apenas na terapia, mas na vida de autistas, downs, esquizofrênicos, eventualmente até adictos, né? O como é importante a presença constante, de alguma forma, o suporte do núcleo mais próximo, que é comumente formado pela família. Por família, vamos entender não apenas pai e mãe, pai, mãe, irmãos, cônjuge, filhos, primos, amigos próximos. E para isso eu quero começar a dar um exemplo a partir de um campo que eu conheço relativamente bem, embora não viva, porque eu não sou esquizofrênico. Eu não falo do ponto de vista de um esquizofrênico, mas de observar de fora. Mas eu tenho contato com alguns, não um, mas alguns esquizofrênicos e esquizofrênicas que estão há 15, 20, 30 anos sem um episódio de surto. E, claro, as pessoas conhecem da mídia, recentemente aqui em São Paulo, o caso de um esquizofrênico surtado matou uma mulher no metrô. Né? A gente conhece sempre as notícias sobre os surtos. E eu quero explicar, um surto de esquizofrênico não cai do céu, não é um raio que cai imprevisivelmente. Assim como uma crise de autista, né? E aí eu falo com propriedade porque eu sou autista, também não acontece por acaso. São fatores ambientais. No caso da esquizofrenia, o momento do surto ele é antecipado por semanas, meses, sem que a pessoa tome os seus remédios, por exemplo. Não digo o primeiro surto. O primeiro surto que ocorre, não raro, ali no final da adolescência, começo da vida adulta, ninguém sabia que a pessoa era esquizofrênica e daí ela tem um surto. Mas a partir dali, a partir do diagnóstico do tratamento, nós vamos ter uma medicação que vai evitar esses episódios. Essa medicação, claro, possui lá seus efeitos colaterais. E pode ser que a pessoa não queira tomá-las, tomar essa medicação, essas medicações. Esse é o momento em que não se espera a pronta intervenção do médico, porque o médico não sabe que aquele paciente que está entre o intervalo de uma e outra consulta parou de tomar a medicação. Quem sabe disso? É a família. Sim, é a família. E cabe à família daí fazer aquela pressão, com jeito, com todo cuidado, para fazer a pessoa voltar a tomar a medicação. E aí eu relato de uma esquizofrênica na faixa dos 50 que recebeu uma mensagem, nós sabemos como é a mente do esquizofrênico, uma mensagem dizendo que não precisava mais tomar remédio. E aí um pai idoso ficou alguns dias, a noite inteira acordado junto com a esquizofrênica e cuidando para que ela voltasse a tomar a medicação. Ela voltou a tomar a medicação. Né? Isso obviamente evita o surto. No caso de autistas, nós temos que lembrar que o autista não tem surto, ele tem crise. E a crise pode se dar por fatores que se acumulam num único dia. Um dia só, com muitos estímulos, podem gerar uma crise. Eu conheço casos de crianças autistas, por exemplo, que tiveram crises em questão de horas. Por quê? Porque foram levadas a um culto religioso onde havia muito barulho, muito bate-palma, muita gente gritando, muita música, etc. A criança, na saída, tem uma crise. Né? É um fator ambiental. E aí, para evitar as crises da criança autista, cabe à família mudar o ambiente.
No caso dessa situação específica, caberia a família não levar essa criança a essa situação, né? Ainda mais que é uma criança que não decide por si própria onde vai ser levada ou não, né? Criança de 3, 4 anos. Então, claro, família, se a gente pensar, família no sentido amplo que eu estou dizendo, é tudo. E no caso dos adictos, por exemplo, adicto é a pessoa que possui aquela propensão a viciar-se em drogas. Existem até serviços profissionais de acompanhamento dos adictos que estão em situação de rua. Eu não lembro o nome aqui, não vou citar, mas muitos países têm pessoas que se dedicam a essa assistência social, que ela é essencial para que essa pessoa adicta desenvolva a vontade de resistir às drogas e procure o tratamento, né? A adicção é um grande nó na psiquiatria, na psicologia, alguma coisa complicada, mas nós sabemos que há pessoas que seguem métodos como o do AA, né, dos Alcoólicos Anônimos, né? Existem os narcóticos anônimos, e com muita força de vontade, e para isso também o suporte familiar é muito importante, as pessoas deixam o vício. Então, o que eu quero relatar aqui é a importância do núcleo familiar. Não quero fazer uma fala, não é uma fala conservadora no sentido de que família acima, célula máter da sociedade, não é nada disso que eu estou falando. Quando eu falo de família, pode ser apenas alguns parentes, podem ser amigos que formam a nossa família afetiva. Pode ser a pessoa com quem você se relaciona. Esse suporte é muito importante. No caso de autistas, por exemplo, a classificação mais recente trabalha só os níveis do suporte necessário. Um suporte substancial, muito substancial ou extremamente substancial. Nível 1, 2 e 3. E aí, por exemplo, eu tenho suporte da minha companheira, essencial para o meu tratamento. De vez em quando eu esqueço que eu tenho que tomar medicação e ela me lembra. Já tomou seus remédios hoje? Né? Por quê? Porque eu tenho dificuldades executivas, eu simplesmente esqueço. Não é que eu não gosto de tomar os remédios. Eu me sinto muito bem com eles, mas às vezes eu acordo já numa pilha qualquer e quando eu vejo é quase a hora do almoço e eu não tomei. E eu preciso tomar uma medicação no café da manhã. Quando ela está comigo, obviamente, eu não esqueço. Ela controla, porque às vezes eu estou meio soldado lá, já sento, já coloco o café, já quero preparar um pão e ela. E os seus remédios? E tem um remedinho que eu tenho que tomar antes de tomar o café mesmo, porque eu fico tomando leite, comendo um queijinho, e eu tenho intolerância à lactose, eu tenho que tomar a lactase. Eu não posso esquecer. Senão o efeito. O efeito da intolerância à lactose é um efeito que a gente não gosta, né? Diarreia, gases e etc. E eu esqueço, pelas minhas disfunções executivas. Claro, nós não devemos, nós que temos um grau de independência maior, sobrecarregar pessoas. Mas se nós queremos estarmos equilibrados, tranquilos, sem episódios de crise, no caso dos esquizofrênicos, sem episódios de surtos e etc., um suporte é necessário. Nós não temos aqui no Brasil uma coisa que é relativamente comum em alguns países europeus, principalmente para as pessoas que possuem alguma dessas características numa idade mais avançada, em que pais, por exemplo, já morreram, que são as residências terapêuticas. Imagine uma criança autista nível 3, ela pode chegar tranquilamente à velhice, mas pode ser que ela perca os pais quando ela tiver 50 anos. E aí, aonde ela vai estar? Numa residência terapêutica. Essa seria o adequado, né? Que dá esse suporte. Assim como
algumas pessoas que possuem outras deficiências físicas precisam desse suporte. Há países, por exemplo, que dão suporte para cadeirantes, porque às vezes cadeirantes não possuem necessariamente toda a força dos braços e precisam de ajuda. E aí há pessoas que o próprio Estado muitas vezes paga, que vão até a casa dessas pessoas e pessoas com deficiência e ajudam a tomar um banho, lhe preparam uma comida e permitem que essa pessoa com deficiência more sozinha, mas sozinha com um suporte externo. Esse suporte ele é essencial para a qualidade de vida de autistas, para a qualidade de vida de esquizofrênicos, da qualidade de vida dos doces Downs, né? Lembrando que um percentual considerável, não é a maioria, mas um percentual considerável de Downs também são autistas. Acho que alguma coisa entre 20% ou 30% dos Downs são autistas também, né? Então, esse suporte ele é necessário, não se pode imaginar que não, mesmo autistas leves, que são bem independentes, às vezes precisam desse suporte, às vezes emulam esse suporte com equipamentos eletrônicos. Eu tenho colegas autistas que moram sozinhos, mas também têm deficiências executivas e daí usam muitos aparelhos eletrônicos como agendas e outras coisas mais, alarmes e etc. Nós temos os chamados cães terapeutas, que dão uma espécie de suporte para crianças e adultos. Existe cão terapeuta, cão guia de autista. Talvez você não saiba disso, mas existe. Há algum tempo atrás rolou um videozinho na internet de um cachorro treinado, muito bem treinado, né? Eu não lembro a raça, mas muito bem treinado, que para intervir numa crise de uma mulher autista. E o cachorro interviu e conseguiu fazer com que a crise fosse embora, interromper a crise. Então, esses suportes eles são necessários, não podemos imaginar que nós vamos ter essa pessoa que tem alguma dessas características vivendo sem alguma forma de suporte. É preciso assumir isso. É por isso que se caracterizam muitas dessas coisas como deficiência, né? Suporte é necessário, como eu já falei, e ele precisa ser ressaltado. E vamos lembrar, uma criança autista tendo crise todo dia, alguma coisa tem de errado na casa onde ela vive. E não raro nós precisamos de tratamento para a família inteira, e não apenas para a pessoa autista. A mesma coisa em relação a adictos, a mesma coisa em relação a esquizofrênicos, né? Quando há um esquizofrênico na família, a família toda precisa estar equilibrada para acolher essa pessoa. Tá certo? É isso, só para ressaltar a questão do suporte. Lembrando, surtos, crises e etc. não caem do céu, não acontecem simplesmente. Fatores levaram a isso e eles podem ser evitados por essa estrutura de suporte que a pessoa tem. Ok? Muito obrigado. Se gostou do canal, assine, dê o seu like se gostou do vídeo. Eu agradeço a atenção.